Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como preencher o próximo campo Select com JavaScript, isto é, conforme eu seleciono neste Select, é preenchido este segundo Select. E para ver melhor, vamos ver o que será implementado nesta aula. Eu tenho este segundo Select, está vazio, eu seleciono o primeiro Select, selecionando, preencheu os módulos que estão relacionados ao primeiro curso. Seleciono o segundo curso e preencheu os módulos relacionados ao segundo curso. O objetivo do tutorial seria esse, mas para complementar, eu também implemento o cadastrar. Neste caso, quero cadastrar aula 2, deixo este módulo mesmo, clico em salvar, aula cadastrada, verifico no banco de dados, procurar aula 2, pertence ao módulo 1. Desta forma, também está cadastrando. O objetivo é preencher o próximo select. E como bônus, também é apresentado como cadastrar no banco de dados. Bora implementar o preencher próximo select. Nesta aula será utilizado o servidor local AMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local AMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o AMP Server, em seguida o diretório padrão do AMP Server e o diretório Celc que eu sempre utilizo nas aulas. Abro no editor Visual Studio Code este diretório Celc, em seguida crio o arquivo index.php com a estrutura básica do HTML5, indicando que a página é Português Brasil. Em seguida altero o título que será apresentado na aba do navegador e o restante eu deixo. Acrescento um título utilizando a tag h2, finalizo a mesma, coloco o texto preencher próximo select. Abro no navegador, para isso eu starto o servidor local AMP Server e no navegador primeiro eu coloco localhost, em seguida o nome do diretório Celc, esse diretório que eu havia citado no início, o AMP Server, em seguida o diretório Celc, e carregou o arquivo index. Próximo passo é implementar o formulário. Utilizo a tag form para começar o formulário, finalizo a tag form, dentro da tag form acrescento o método que será utilizado para enviar os dados, será o método post, em seguida para qual página que será enviado, no momento eu deixo vazio, não será enviado para nenhuma página, e acrescento a tag label para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso, ele deve selecionar um curso. Se eu citei que deve selecionar, então significa que será um campo do tipo select. Abro a tag select, finalizo a mesma. Dentro da tag acrescento o atributo name, sendo curso underline id, e também acrescento um id com o mesmo nome, curso underline id. E posso acrescentar uma opção. Coloco opção e esta opção ela vai ser o selecione, e internamente eu acrescento o atributo value vazio. Posso conferir no navegador como é que está ficando, atualizo, curso selecione. Eu preciso recuperar os cursos do banco de dados. Eu preciso primeiro criar uma base de dados. Para isso, acesso novamente o AMP Server, coloquei localhost, acesso phpMyAdmin, usuário root, a senha em branco e o servidor MySQL. Lembrem dessas credenciais. Entrar, crio uma base de dados com o nome de Celc, seleciono uma collection, neste caso o TF8MB4 Unicode CI. Primeira tabela será cursos, 4 colunas já é o suficiente. A primeira coluna será o ID, esta coluna é uma chave primária e também autoincrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Depois eu tenho o nome do curso, será um varchar, no máximo 220 caracteres. E no DB, caso eu queira fazer relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Guardar para criar a tabela. Criado a tabela, insiro algum registro. No nome, eu acrescentei curso de PHP e o segundo registro, nome curso de Laravel.
Não preciso enviar o ID porque é auto-incrementa. Continuar, procurar, cadastrou os 2 registros. Agora eu preciso também de uma tabela com o nome de módulos. Abro uma nova guia e nesta nova guia acrescento a tabela módulos sem acento, sem caracteres especiais, 4 colunas, criar. A primeira coluna será o ID e ela é uma chave primária e também é auto-incrementa. Depois eu tenho o nome do módulo, coloco o nome, varchar 220 caracteres. E um módulo ele pertence a um determinado curso, então eu coloco chave estrangeira. Caso você não saiba o que é chave estrangeira, isso eu abordo no curso de PHP Developer inteiro e em seguida seleciono InnoDB caso queira fazer o relacionamento desta chave estrangeira com esta chave primária. E em seguida guardar para criar a tabela. Também quero inserir alguns registros. Coloquei o nome, módulo 1, Introdução ao PHP, para qual curso pertence. Indico que pertence ao curso 1, conferir, pertence a este curso. Depois, o segundo, módulo 2, pertence também ao módulo 1. Quero inserir mais alguns registros, coloco 5 registros, clico fora. Próximo é módulo 1, pertence ao curso 2. Coloco a chave estrangeira 2. Coloquei mais um nome, módulo 2. Este módulo 2 pertence ao curso 2 e módulo 3 pertence ao curso 3. Continuar, clico em procurar. Eu tenho 5 módulos, 2 módulos pertencem ao curso 1 e outros 2 pertencem ao curso 2. Corrigi porque eu havia colocado 3, mas não existe o curso 3. Por isso que é importante implementar o relacionamento entre chave primária e chave estrangeira. Se tivesse o relacionamento, não iria permitir colocar o valor 3. Por isso é importante você assistir o curso de PHP Developer, no qual eu abordo chave primária e chave estrangeira. Preciso recuperar do banco de dados, mas para isso preciso conectar o nosso projeto com o banco de dados. Crio um arquivo conexão.php. Para facilitar, colei uma conexão pronta e nesta conexão primeiro tenho as credenciais, onde está o banco de dados, está localhost, em seguida o usuário root. Lembra quando eu acessei o phpMyAdmin? Eu deixei o usuário em branco, a base de dados Selk, esta base que eu criei, em seguida a porta 3306, esta porta. Coloquei a conexão com uma porta, está utilizando o port, e a conexão sem a porta, não está utilizando o port. Eu deixo a conexão sem a porta. Testo se realmente está funcionando. Para isso, acesso este arquivo, conexão.php. Ele deve apresentar conexão com banco de dados realizado com sucesso. Se eu retirar a letra E, não existe essa base de dados, caiu no cat. Está aqui, acessou o cat, erro, em seguida imprimiu a mensagem, base de dados desconhecida. Dou um Ctrl Z, retorno para conferir, conexão realizada com sucesso, comento este eco, incluo este arquivo conexão no arquivo index. Na parte superior, abro o PHP e internamente preciso acrescentar o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. Inclua somente uma vez o arquivo que possui a conexão. Agora que eu incluí, posso recuperar os registros. Antes do label, eu posso implementar o SQL responsável em recuperar do banco de dados. Recuperar do banco de dados os cursos, crio uma query, então será um select, selecione a coluna ID, a coluna nome, from da tabela, confiro no banco de dados, coluna ID e a coluna nome da tabela cursos e quero ordenar, acrescento order by pela coluna nome da forma ASCII, vai ordenar A, B, C, D e assim por diante. E atribuo para uma variável com o nome de query underline cursos, pois é mais de um cursos. Preciso preparar, pego a variável que possui a conexão. Quem é esta variável?
eu apago e se eu der um Ctrl espaço e começar a digitar, observem que esta variável con pertence ao arquivo conexão. Se eu vier no arquivo conexão, é esta variável que está recebendo a conexão com o banco de dados. Quando eu setar variável con, é esta variável prepare para preparar a query que está dentro da variável query cursos. Depois que eu preparar, eu atribuo para uma variável result underline cursos. Preparada a query, só falta executar. Pego a variável result cursos, em seguida execute a query. Tenho os registros, agora eu posso imprimir. Só colocar um comentário indicando que aqui eu preparei a query, executei a query e abaixo desta opção vazia eu posso imprimir os valores. Eu preciso percorrer o array de cursos retornado do banco de dados. Se eu quero percorrer, preciso utilizar um laço de repetição. Será utilizado, neste caso, o while. Toda vez que ele passar pelo while, ele vai ter os dados de um único curso. Coloco linha curso e quero ler o que está dentro da variável result cursos. Utilizo o fetch para realizar a leitura. Em seguida, quero imprimir através do nome da coluna, então utilizo o fetch assoc. Abrir chave, fechar a chave. Posso extrair este array. Quando eu realizo a extração, eu posso utilizar o nome do elemento do array como uma variável. Para isso, dou um extract e, neste caso, em linha curso. Para vocês compreenderem melhor esse extract, eu vou dar um var_dump em linha. Somente não vou imprimir dentro do select. Eu recorto e colo aqui acima, só para conseguir dar este var_dump e vocês verem o resultado, o que está dentro de linha curso. E venho no navegador, atualizo, não imprimiu nada porque eu estou no arquivo conexão, apago conexão e acesso o arquivo index. Eu tenho primeiro array e segundo array, primeiro curso e segundo curso. Observem que eu tenho o elemento ID, elemento nome, ID e nome. Quando eu dou um extract no array, eu posso utilizar este elemento como uma variável. Se eu der agora um echo e em seguida colocar a variável nome para vocês verem, e conferindo no navegador, eu utilizei o elemento do array como uma variável e consegui imprimir o valor. Por isso, eu vou utilizar o extract. Não preciso do var_dump e não preciso mais do echo. Recorto isso daqui e retorno novamente colando abaixo da opção dentro do select. É aqui que deve ser impresso, porque aqui eu vou imprimir criando as opções para o campo select. Echo, imprimir, posso pegar a opção que eu criei aqui acima, só para facilitar, e acrescento dentro deste echo. Coloquei o aspas duplo ao redor, então internamente é aspas simples. E quando eu coloco aspas duplo, eu posso utilizar a variável. Então aqui vai ser o ID, este elemento do array, e agora o elemento nome. Ao invés do selecione, será o nome. Retorno no navegador, atualizo e já tenho as opções dentro do select de forma dinâmica. Curso de Laravel e curso de PHP. Descer um pouco, agora eu preciso criar mais um campo select, o campo select que vai ser carregado com os módulos conforme o curso que eu selecionar. Se eu selecionar curso de Laravel, ele deve retornar somente esses dois módulos neste campo abaixo. Novamente, eu utilizo a tag label, finalizo a mesma, acrescento a palavra módulo, dois pontos, aqui eu também acrescento dois pontos. E crio o campo do tipo select. Utilizo a tag select, finalizo a mesma, dentro do select, eu acrescento o atributo name, neste caso será módulo underline ID, a chave estrangeira, e o ID também será módulo underline ID. Acrescento um option, neste caso uma opção vazia, será o selecione, preciso acrescentar o atributo value e deixar o mesmo vazio. Atualizo
e tenho o módulo. Se eu selecionar curso de Laravel, quero que ele retorne os módulos. Para isso, será implementado o JavaScript. Crie um diretório JS. Dentro desse diretório, crie o arquivo custom.js. Coloco um alerta só para conferir se realmente está carregando corretamente o arquivo. Só coloco carregou. Só esta palavra é o suficiente. Venho no arquivo index, depois da tag form, antes de finalizar esta tag corpo, acrescento a tag script, finalizo a tag, utilizo o atributo source, em seguida indico que eu quero carregar um arquivo que está dentro do diretório JS, sendo o arquivo custom.js. Venho no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar e apresentou o alerta, carregou, significa que está carregando o JavaScript. Apresentou este alerta. Como também você pode clicar botão direito, exibir o código-fonte da página, clicar sobre o link, se carregou corretamente o arquivo, significa que está funcionando. Apago o alerta e preciso receber o seletor do campo curso. Para isso, utilizo document, em seguida é um ID, só conferir se realmente é o atributo ID, exatamente, pego o seletor que está dentro do atributo ID e depois que eu receber, eu atribuo para uma variável, não, pode ser uma constante para não alterar o valor, sendo input curso ID. Depois eu verifico se existe, somente se existir, executa o código, porque se não existir este campo, este seletor, não vai dar nenhum problema. Coloquei o comentário, somente acessa o hífen quando existir o seletor input curso ID. É o curso ID, eu coloquei errado no comentário. Preciso agora aguardar o usuário clicar no botão, somente antes faço esta correção aqui acima. Agora sim, eu aguardo o clique do usuário, utilizo input curso ID, eu aguardo o clique do usuário neste seletor, e este seletor ele está dentro do campo select. Aguardo evento, add event listener, o evento do usuário selecionar. Para isso é o alterar. Quando ele alterar, execute uma função e posso utilizar arrow function ou função mesmo. Aqui será utilizado arrow function. Às vezes eu utilizo função, outras vezes arrow function, independente. O resultado aqui é o mesmo. E agora eu preciso receber o ID da opção selecionada. A opção que eu selecionar, ele possui o ID. Se eu clicar botão direito, em seguida inspecionar e vier no Select, observem que curso de Laravel possui o valor 2. Curso de PHP possui o valor 1. É este valor que eu preciso receber. Já coloquei o comentário, então utilizo o input curso ID. Eu quero o atributo value. Simplesmente value, ponto e vírgula, colocou outra coisa, não, é o value. Eu atribuo para uma constante para não ser alterado o valor com o nome de curso ID. Posso dar um console log só para conferir se realmente eu estou recebendo o ID do curso. Coloco o curso ID. Venho no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, botão direito, em seguida inspecionar, venho no console, seleciono curso de Laravel 2, depois curso de PHP 1. Significa que eu estou recebendo o ID corretamente. E quando o usuário selecionar, eu quero apresentar no campo módulo carregando. Para isso, preciso receber aqui acima. Eu duplico isso daqui para facilitar. Em seguida, pego o nome do seletor do campo módulo é módulo ID, receber o seletor do campo módulo do formulário, eu atribuo em input módulo, pego agora este input módulo, o input módulo ele recebe um HTML, inner HTML, recebe uma opção, somente é atribuir, agora sim, abro a tag opção, finalizo a tag, acrescento o
atributo value, este value vai ser vazio, e depois eu acrescento o carregando. Somente ele está apresentando erro porque ao redor está o aspas simples. Então, ao redor eu coloco aspas duplo e internamente o aspas simples. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5. Se eu selecionar um curso, já está apresentando carregando. Legal, está funcionando em relação ao atribuir o valor. Mas eu preciso chamar um arquivo PHP responsável em recuperar os módulos no banco de dados. Para isso, utilizo o await. Só posso utilizar o await se eu acrescentar o async na função. Aqui acima tem a função, utilizando o arrow function. Acrescentei o async, posso utilizar o await. Vocês sabem que o JavaScript ele não executa primeiro uma linha, se finalizar a linha, ele vai para a próxima. O JavaScript não funciona desta forma. Se ele não finalizou uma linha, ele não aguarda o término, ele pode ir para a próxima linha. Eu quero que ele não vá para a próxima linha, ele aguarde o término desta linha, por isso await. Fetch para fazer uma requisição para um arquivo com o nome de listar underline módulos.php. E também envio o ID do curso. Coloco o curso ID, ele recebe o que estiver dentro da constante curso ID, o mesmo que eu dei o console log. Se você quiser utilizar template string neste local, pode utilizar, pode ficar à vontade. Eu crio este arquivo, listar módulos.php, criei na raiz, somente eu selecionei diretório, não é diretório, é arquivo que eu preciso criar. Listar módulos. E neste arquivo, primeira coisa, incluir a conexão com o banco de dados. Inclua somente uma vez o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. Depois preciso receber este ID que está sendo enviado em curso ID. Pego o nome da variável e utilizo o filter underline input e indico que quero receber o valor que está vindo pela URL. Então, é input get, qual é o nome, é curso ID, e também posso indicar que é um inteiro, filter sanitize number int, está aqui, e atribuo para uma variável com o nome de curso ID. Somente eu acrescento o underline. E preciso recuperar os módulos que pertencem a este curso que eu estou recebendo. Para isso, crio uma query, sendo um select, selecione a coluna ID, a coluna nome, from da tabela, confiro no banco de dados, coluna ID, coluna nome, da tabela módulos, peguei o nome da tabela, preciso colocar uma condição where, onde na coluna, verifico no banco de dados, a coluna curso ID deve ter o mesmo valor que está vindo pela URL, curso underline ID. Somente eu não coloco o valor direto, eu utilizo link para tornar o SQL seguro, para evitar o SQL injection. Criei o link curso ID, depois eu substituo pelo valor order by, ordene pela coluna nome da forma ASCII e atribuo para uma variável com o nome de query. Agora eu estou recuperando os módulos, então simplesmente coloco módulos. Preciso preparar a query, pego a variável cone que possui a conexão que está dentro do arquivo conexão.php, prepare para preparar a query que está dentro da variável query módulos e atribuo para uma variável com o nome de result underline módulos. É mais de um módulo, por isso coloquei no plural. Preciso substituir agora este link pelo respectivo valor. Pego a variável result módulos e em seguida o bind paran, indicando que o link curso ID, não esquecer dos dois pontos, este link ele recebe o valor que estiver dentro desta variável curso ID. Assim eu evito o SQL injection.
Depois só falta executar. Pego o cifrão result módulos e execute. Execute a query para recuperar os módulos. Coloquei o comentário para auxiliar e agora eu crio um hífen, só acessa o hífen quando encontrar módulo no banco de dados. Se encontrar, se cifrão result módulos for true and e também o cifrão result módulos, eu conto a quantidade de linhas. Se a quantidade de linhas for diferente de 0, significa que encontrou algum registro. Se não, acessa este else e neste else eu crio um array com o status e os dados, uma variável com o nome de retorna. Esta variável ela recebe um array. Primeiro eu tenho status. Houve um erro porque não encontrou nenhum registro, não encontrou nenhum módulo. Em seguida, MSG vai ter uma mensagem, neste caso vai ser a mensagem nenhum módulo encontrado. E isso daqui eu preciso retornar para o JavaScript. Converter este array em um objeto, depois que eu converter, eu retorno. Echo para retornar. Para converter é o JSON encode, é o encode, cuidado para não colocar o decode. Quero converter o array que está dentro da variável retorna em um objeto. Isso quando houver algum erro. E quando houver sucesso, eu preciso ler os registros recuperados do banco de dados. Crio uma variável com o nome de dados, ela recebe para ler, utilizo o fetchAll para ler todos os registros. E também, vocês já sabem, será utilizado o fetchAssociate para poder imprimir através do nome da coluna. Também preciso criar agora um array e retornar os dados. Copiei, colo aqui acima. Houve um erro? Não, então é true, status true, não é mensagem, vai ser os dados. E o elemento dados do array recebe o que estiver dentro desta variável dados. Estou retornando para o JavaScript. Antes de retornar, eu testo se realmente eu estou recuperando. Venho no navegador, coloco o nome do arquivo, falso, nenhum módulo encontrado, mas se eu enviar pela URL, eu preciso enviar, vamos ver aqui no JavaScript, o curso que eu quero recuperar. Coloco depois, recupere os módulos do curso 2. Recuperou. Temos o módulo 4, 2 e 5, recuperando corretamente. Posso retornar novamente para o arquivo index e receber este retorno no JavaScript. Depois do await, eu atribuo para uma constante com o nome de dados. Preciso ler os dados, await, aguardo o processamento, em seguida pego o que está dentro da constante dados, é um objeto, então é um JSON. Depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma constante com o nome, somente antes do igual, com o nome de resposta. Observem que agora eu consigo explicar o await. Como é que eu vou fazer a leitura dos dados se ele não retornar os dados do PHP? Por isso tem o await. Somente execute esta linha depois que conseguir finalizar esta linha acima. Se eu já fiz a leitura, eu posso conferir se realmente está sendo retornado. Coloco console log, em seguida resposta, confiro no navegador, no log, dou um Ctrl F5 para recarregar, seleciono um curso e retornou. Retornou dados, retornou os módulos do curso 2, exatamente. Seleciono o curso 1, retornou 2 módulos, sendo os módulos do curso 1. Estou recuperando os dados. Agora é só percorrer esta lista, sendo um array, e criar as opções. Somente eu preciso verificar. Acessa o hífen quando encontrar o usuário no banco de dados. Se resposta for o status for true, significa que conseguiu encontrar módulo no banco de dados. Eu coloquei acessa o hífen quando encontrar o usuário. Não, é quando encontrar
módulo no banco de dados. E quando retornar falso, acessar este else, retorna falso, eu quero que ele faça o seguinte, enviar a opção vazia para o campo select no HTML. Assim como eu implementei aqui acima o carregando, eu pego este input e, ao invés de apresentar o carregando, eu apresento o que o PHP está retornando. Agora sim, eu posso utilizar o template string. Apago aspas duplo, abro a crase e finalizo a crase, template string. E dentro da opção, quero imprimir um JavaScript, cifrão, abro chave, fecho a chave, pego o que está dentro de resposta, esta constante que recebeu os dados, e depois quero pegar, sendo a posição MSG, o elemento MSG, eu testo este else. Para testar eu posso fazer o seguinte, eu duplico esta query e aqui essa acima eu comento e neste local eu coloco curso ID, eu coloco fixo, coloco curso 100. Não existe este curso, se eu tentar acessar, dou um Ctrl F5 para recarregar, seleciono um curso, ele retornou um erro, vamos ver. Aqui eu tenho erro, ele apresentou parâmetro number. Isso porque eu tenho curso ID sendo substituído aqui abaixo. Então eu faço diferente. Ao invés de pegar este curso que está vindo pela URL, eu coloco o curso 100, agora sim, e comento esta linha acima. Atualizo, seleciono curso de Laravel, venho em console, nenhum módulo encontrado, e aqui nenhum módulo encontrado. Beleza, está funcionando. Somente no nenhum módulo encontrado, posso colocar o ponto de exclamação. Seleciono, nenhum módulo encontrado, funcionando. Agora posso retirar este 100, eu seleciono, em seguida seguro Ctrl e 2 pontos, comenta a mesma coisa aqui, seleciono, Ctrl 2 pontos e retira o comentário. Venho no Custom, o else está funcionando, agora falta implementar o if. Primeiro, eu crio a opção selecione, uma variável com o nome de opções, sem caracteres especiais, recebe uma opção, pego esta opção, criada aqui acima, só para facilitar, finalizo com ponto e vírgula, não é carregando, neste caso é o selecione, e em seguida percorrer a lista de módulos. Será utilizado o for, em seguida a variável de inicialização, inicializo a variável com valor 0, depois execute este for enquanto a variável i for menor do que estiver dentro de resposta, esta constante, este console log, ainda deixo no momento, eu quero que está em dados, conferir se é dados, exatamente este elemento, e este elemento ele é um array, faltou dar um console log para poder realmente apresentar para vocês. Então, eu comento este for, em seguida dou um Ctrl F5, seleciono um curso e tenho aqui os valores. Eu tenho dados, está aqui, dados, depois execute enquanto verifico quantos dados tem neste array, para isso utilizo esta função, e toda vez que ele passar pelo for, vai ser incrementado mais. É um simples for. Agora preciso criar a lista de opções para o campo select. Pego este como exemplo, já criei a variável, não preciso recriar novamente, somente aqui é o template string. Abro crase e finalizo a crase no final. Não é selecione, eu pego o que está dentro de resposta, depois de resposta ponto dados, resposta é essa daqui, depois eu tenho dados. Agora eu quero essa posição 0, 1 e 2. Quem tem essa posição? É a variável i, porque ela começa com 0, depois 1, 2 e assim por diante. E acessei, por exemplo, o 1.
Acessando o 1, eu tenho o ID e o nome. Preciso primeiro o nome. Simplesmente coloco que eu quero o elemento do array nome. Assim como eu peguei em relação ao nome, eu também preciso colocar o ID. Este elemento eu substituo colocando ID. Falta enviar para o HTML. Da mesma forma que eu enviei aqui abaixo, aqui acima, eu envio agora essas opções. Vamos colocar o seguinte, será o módulo. Ele não apresentou ainda, porque não está apresentando módulo ID. É input módulo ID, depois inner HTML e envio o HTML que está dentro desta variável opções, porque ela possui a opção selecione e todas essas outras. Todas essas outras, mas eu estou atribuindo. Eu quero que ele pegue o que já tem e atribua essa nova opção. Faltou fazer esta pequena implementação. Uma pequena implementação que iria gerar um grande problema. Ctrl F5, seleciono curso de PHP, imprimiu os módulos. Seleciono o curso de Laravel, imprimiu os módulos. Legal, está funcionando. Então, este console log na linha 24, não preciso mais. Eu comento ao invés de excluir. Se você queria aprender como preencher o próximo select, pode parar por aqui a aula. Mas se você quiser salvar isso no banco de dados, é o que será implementado agora. Venho no arquivo index e acrescento mais um campo. Somente antes eu coloco esta quebra de linha e utilizo o label para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso é o conteúdo da aula. Depois tenho text area e este campo text area vai ter o atributo name. Neste caso será o conteúdo. Também vai ter o ID, conteúdo, nome do seletor e um placeholder. Acrescento para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso, é o conteúdo do curso. Confiro como é que está ficando somente antes duas quebra de linha. Preciso acrescentar. Retorno no navegador, conteúdo. Quero indicar a largura e também a altura. A largura eu indico por colunas, columns. Eu posso colocar 50 ou 30. 50 fica um pouco maior. Vou deixar 30 para ficar adequado no nosso projeto, ao menos no momento. Linha, quantas linhas? Será 4 linhas. Retorno no navegador, coloquei 30 colunas e 4 linhas. Falta criar o botão. E o botão será um input type. Para submeter este formulário, utilizo o submit value, o valor que será apresentado no botão será a palavra salvar e uma quebra de linha. Acrescento duas quebras de linha, se houver alguma coisa abaixo, algum conteúdo. Salvar. Quando eu clicar neste botão salvar, eu quero enviar os dados para a seguinte página, sendo a página cadastrar _aula.php. Preciso criar agora este arquivo. Pego o nome do arquivo, clico na raiz, crio o arquivo cadastrar aula e neste arquivo, primeiro preciso incluir a conexão com o banco de dados. Inclua somente uma vez o arquivo conexão.php, depois receber os dados enviado pelo formulário. Utilizo o filter _input array para receber os dados de todos os campos. Estou utilizando o método post para enviar, então input post para receber, enviar método post, receber método post. Recebo todos os campos como uma string filter _default e atribuo para uma variável com o nome de dados. Posso dar um var dump para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. Var dump, dados, confiro no navegador.
seleciono um curso, em seguida o módulo e coloco o conteúdo, neste caso aula 1. Clico em salvar, não redirecionou corretamente porque faltou atualizar, ele não tinha a opção. Agora sim, eu acrescento aula 1, eu setei opção, é esse daqui. Quando eu tentei enviar, não tinha ainda este arquivo. Agora sim, redirecionou para cadastrar aula, recebi o ID do curso, o ID do módulo e o conteúdo. Essas informações eu quero salvar no banco de dados. Eu preciso criar agora uma tabela. Venho na base de dados Celc e acrescento a tabela com o nome de aulas, 4 colunas, acho que já é o suficiente. A primeira coluna é ID, esta coluna é uma chave primária e também será auto-incrementa. Depois, a próxima coluna é o conteúdo, sendo um text, não preciso colocar quantos caracteres. Em seguida é o módulo underline ID. Não preciso colocar o curso, porque através do módulo ID eu já consigo recuperar para qual curso pertence. É só implementar o relacionamento utilizando o inner join, left join ou right join. Guardar, criado a tabela, posso agora inserir os valores. Para isso, fecho listar, custom, só fico com o cadastrar. Este vardamp eu comento e abaixo criar a query cadastrar evento no banco de dados. Coloquei evento, não, é cadastrar módulo, em seguida pego e implemento a query insert, insira os dados na tabela aulas, eu coloquei aulas, exatamente, e depois quais são as colunas, ID, conteúdo e módulo ID. O ID eu não preciso, então nessas colunas os seguintes valores. E quais são as colunas? Eu já copiei a primeira coluna, sendo a coluna conteúdo, e depois eu tenho a coluna módulo ID. E essas colunas, elas recebem os seguintes valores. O que estiver no link conteúdo, quando eu utilizo o link, eu estou evitando o SQL injection. E também módulo ID. Atribuo esta query para uma variável query underline cad underline aula. Tenho a query, preciso preparar, pego a variável con, que possui a conexão, prepare a query que está dentro da variável query cad aula. Depois que preparar, atribui para uma variável com o nome de cad aula. Preciso substituir agora esse link. Para isso, pego a variável cad aula, em seguida é o bind param, indicando que o link, não esquecer dos dois pontos, o link conteúdo recebe o que estiver dentro da variável dados. Variável dados é um array, lembram do var dump, eu pego o nome do elemento. Eu comecei com o conteúdo, pego o elemento do array com o nome de conteúdo. Somente é Ctrl V para colar. Agora também preciso substituir o link módulo aula ID, ele recebe o que está vindo em módulo ID neste elemento. Preparado a query, substituído os links, agora só executar e verificar se conseguiu cadastrar corretamente. Se cifrão cad aula, em seguida o execute, se conseguiu executar corretamente, acessa este if, se não, acessa o else. E agora eu crio uma seção com o nome de MSG para atribuir a mensagem de sucesso e fazer o redirecionamento. Coloquei o comentário que deve ser implementado, mas para poder utilizar sessão eu preciso iniciar a mesma. O iniciar a sessão deve ser a primeira instrução, não pode ter nenhuma instrução antes. Inclusive, o comentário eu coloquei depois, não coloquei acima. Não precisa agora a próxima linha, não é obrigatória. No entanto, se você estiver utilizando uma hospedagem compartilhada, o redirecionamento não vai funcionar. Você precisa limpar o buffer de saída. Para isso, só acrescentar o b_start.
Mesmo que aqui não interfira no nosso projeto, eu estou acrescentando porque quem sentir dificuldade que está utilizando uma hospedagem compartilhada já sabe a solução. Iniciei a sessão, posso utilizar agora e para evitar erro de redirecionamento. E a sessão, para criar, utilizo sessão, o nome que eu já citei, MSG, recebe, posso utilizar o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, dentro do P de parágrafo acrescento a frase aula cadastrada com sucesso, se foi sucesso também posso personalizar, acrescentando um CSS inline. Só acrescentar a cor do texto, color é o verde, hashtag 082. E para fazer o redirecionamento, eu utilizo o header, depois redirecione, coloque location, L maiúsculo, redirecione para o arquivo index.php. E também implemento quando houver algum erro. Copio isso e acrescento no else. E no else não é o verde, será o vermelho, F00, aula não cadastrada. Você pode alterar a frase conforme você achar melhor. E também redirecione para o arquivo index. Preciso agora imprimir isso no arquivo index. E no arquivo index, primeiro, iniciar a sessão. Você já sabe, não pode ter nenhum código acima. Iniciado a sessão, posso verificar se existe esta seção MSG. No arquivo index, abaixo do H2, dentro do PHP, primeiro preciso verificar se existe a seção MSG, utilizo C e set. Se existir esta seção, acessa o hífen, posso imprimir o que está dentro desta seção e depois destruir utilizando um set, destruindo esta seção. E o principal, um comentário para auxiliar. Testo se está funcionando, retorno para o formulário, atualizo o formulário, seleciono o curso, sendo este, introdução, coloco aula 1, clico em salvar, aula cadastrada com sucesso, confiro no banco de dados, em aulas, procurar, aula 1, cadastrou, pertence ao módulo 1. Depois, continua com o curso 1, módulo 2, vai ser a nossa aula 1A. Clico em salvar, aula cadastrada com sucesso, verifico, aula 1A, pertence ao módulo 2. Seleciono agora este curso, coloco também aula 1B, salvar, aula cadastrada, verifico, está salvando. Agora, a sua tarefa é implementar o relacionamento entre chave primária e chave estrangeira para tornar a aplicação mais segura. Você não sabe? Isso abordo no curso de PHP Developer. E antes de finalizar a aula, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.